Então, bom dia, pessoal. Fiz material extra para ajudar então um pouco na questão do cálculo do INSS, tudo bem? Então, vamos lá, vamos compreender um pouco o que ocorreu. A dinâmica do cálculo do INSS, então, dos empregados, teve a sua dinâmica alterada a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, conhecida como a Reforma Previdenciária, onde deixou de existir o método que era o método direto e acabou sendo implantado o método de cálculo por faixa. Então, como era feito o cálculo anteriormente? Eu tinha o salário, multiplicava a alíquota. Então, no caso, o funcionário recebia 2.200, verificaria em qual faixa se encaixar, no caso, se encaixa na segunda faixa, vezes 9%, o INSS de R$ 198. Agora não é assim. Agora, eu preciso verificar qual faixa, então, irá pertencer. Após verificar qual faixa irá pertencer, eu faço o cálculo por faixa, tá? Sempre respeitando o teto do INSS. Então, suponhamos que eu receba até 1.100, eu vou usar a primeira faixa de 7,5%. Se, por acaso, eu receber até 2.203,58, vou para a segunda faixa. Só que eu calculo o valor da primeira faixa e eu mostrarei posteriormente. Se o meu funcionário receber acima de entre 2.203,49 e 3.305,22, aí eu vou calcular sobre a terceira faixa. E se ele receber de 3.305,23 até 6.433,57, eu vou usar como cálculo a quarta faixa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns cálculos, tudo bem? Então vamos lá, o salário do funcionário é de R$ 1.100. Então, passos para apurar. O primeiro passo é localizar a faixa. Até R$ 1.100, conforme verificado, se encaixa na primeira faixa com a alíquota de 7,5%. Segundo passo é realizar o cálculo. Então, vou pegar 1.100 vezes 7,5%, dará o INSS de R$ 82,50. Aqui, tranquilo no cálculo. Segundo cálculo, então o funcionário recebe R$ 1.500. Então, o primeiro passo, localizar a faixa. Então, ele recebe acima de 1.100, logo ele não vai ser calculado sobre a primeira faixa. A faixa limite dele vai ser, então, a segunda faixa, que vai de R$ 1.101,01 a R$ 2.203,48. O segundo passo, então, fazer o cálculo por faixa a faixa. Vou fazer aqui o cálculo. Então, eu faço a primeira faixa, pego 1.100 vezes 7,5%, o INSS de R$ 82,50. Agora, eu vou fazer o cálculo da segunda faixa. Só que eu não posso calcular sobre 1.500, porque eu já utilizei 1.100 na base anterior. Então, eu preciso descontar essa base. Por quê? Se eu não desconto dessa base, ocorre bitributação, tudo bem? Então, como eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer, então, qual vai ser minha base atual de cálculo. Para mim saber, então, no caso aqui na segunda faixa, eu vou pegar o salário menos a base de cálculo da faixa anterior. Então, pego 1.500 menos 1.100, porque eu calculei INSS na faixa anterior sobre 1.100 vezes 7,5%. Então, minha base foi 1.100. Vai me restar um valor, então, de R$ 400. Essa vai ser minha base de cálculo para em cima. Essa vai ser minha base de cálculo para a apuração do INSS na segunda faixa. Então, R$ 400 vezes 9%, R$ 36. Total do INSS a pagar, R$ 118,50. Onde R$ 82,50 da primeira faixa e mais 36 da segunda faixa. Então, a apuração faixa por faixa é feita nessa dinâmica. Sempre o salário menos a base de cálculo da faixa anterior. Tudo bem? No segundo cálculo, então, o salário dele é de 2.300. Então, primeira coisa fazer, localizar a faixa. Conforme localizamos, a sua faixa está
na terceira faixa de tributação, com alíquota de 12%. Então, segundo passo, apurar faixa a faixa. Importante, nesse caso aqui, é importante respeitar sempre os limites da faixa. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira faixa, então 1.100 vezes 7,5%, continua 82,50. Se eu pegar na segunda faixa os 2.300 menos 1.100, vai me dar um saldo ou uma base de cálculo de 1.200. Só que nesse caso eu preciso saber se 1.200 é o limite ou não é o limite. Como a gente sabe que foi para a terceira faixa, então não é o limite, tá? 1.200. Então, neste caso, eu preciso calcular o limite dessa faixa. Como que eu faço o cálculo do limite da faixa? Então, eu pego o valor limite da faixa, no caso aqui na segunda, 2.203,48, menos o valor inicial da faixa, 1.100 com 1 centavos. Então, o limite referente à segunda faixa seria, então, 1.103,47. Tá? Então, como eu sei que o limite é 1.103,47, na segunda faixa eu vou calcular o INSS sobre esse limite e não sobre o saldo restante. Tá? Então, 1.103,47 vezes 9% dará o INSS de R$ 99,31. E agora eu vou calcular apenas o saldo que se refere à terceira faixa. Para fazer esse cálculo, então, eu vou pegar os 2.300 menos 1.100 menos 1.103,47, restando uma base de cálculo de R$ 96,53. Sobre esses R$ 96,53, aplico-se a alíquota de 12%, me dando o INSS de R$ 11,58. Sendo então o valor do INSS total a pagar de R$ 193,39. O valor referente 82,50 referente à primeira faixa, mais 98,31 referente à segunda faixa, mais 11,58 referente à terceira faixa. Para finalizar, então, o salário de funcionário é de 7.300. Tem uma observação, tá, pessoal? Qual é a observação? O valor está acima do limite do salário contribuição, que é de 6.433,57. Logo, nesse caso, a gente precisa calcular o INSS apenas sobre o teto, ou seja, a gente vai calcular o teto, não sendo calculado sobre os 7.300, sim sobre o teto, que é 6.433,57. Então, para fazer esse cálculo, eu preciso calcular os limites de todas as faixas, tá? Sobre esses limites, eu vou aplicar as devidas alíquotas. Então, a primeira faixa, o limite é 1.100. Então, o INSS é 82,50. A segunda faixa, vou calcular o limite, então, que é 2.203,48 menos 1.101,01, que vai me dar o valor de 1.103,47. Sobre esse valor, aplico 9%, vai me dar INSS 99,31. Vou apurar também a terceira faixa, o limite da terceira faixa. Para fazer o cálculo, vou pegar os 3.305,22 menos 2.203,49, que no caso o limite é de 1.101,73, vezes 12%, 132,21. E para finalizar, eu vou calcular sobre a quarta faixa. Então, vou pegar o limite, que é o 6.433,57, menos o valor inicial, 3.305,23, dará a base de cálculo de 3.128,34, que representa o limite dessa faixa, vezes 14%, o INSS de 437,97. O valor do INSS então a pagar é de 751,99, que é 82,50, mais da primeira faixa, 99,31 da segunda faixa, 132,21 da terceira faixa e 437,97
da quarta faixa, ok? Então, o que a gente só precisa entender aqui? É só compreender. Três pontos, acho que é essencial. Saber conhecer o limite de cada faixa, tá? Respeitar esses limites no cálculo do INSS e sempre lembrar do cálculo do teto, tá? Aqueles seriam tipo os pontos-chave para se calcular o INSS. Qualquer dúvida também fico à disposição para responder vocês, tudo bem? E junto com o vídeo eu vou disponibilizar este material para vocês tenham como base. Até mais, pessoal!